Angola produz mais bebidas do que se consome, o dobro. O país cresceu em nível de empresas de produção de bebida. Em 2018 o país tinha 60 empresas e em 2024 o país tem 178 fábricas de bebidas alcoólicas, água, refrigerantes, bebidas energéticas. Portanto, o país duplicou em termos de empresas de bebida. Luanda tem 126 fábricas, Benguela tem 15, o Huambo tem 8, Huila respectivamente, e o interior do país está completamente à espera também destas fábricas. As fábricas trazem para Luanda, Benguela, Huambo, Huila mais emprego, mais estabilidade, ok, mais bem-estar e também, claro, fazem com que as outras empresas, outras províncias, a bebida seja muito mais cara e demora a chegar por causa das estratégias que as empresas decidiram, que é de ter as fábricas próximo dos cidadãos, né, na capital, fazendo com que o custo de produção e distribuição seja menos, seja menor, seja baixo, em comparação se tivessem que colocar a fábrica, por exemplo, no Mochico Leste, no Candocubango. Ou seja, já que no país há muito mais pessoas concentradas na Huila, no Huambo e em Luanda, é lá também onde estão os bebes. Vamos colocar as fábricas próximo destas pessoas, porque se colocarmos no Mochico Sul, no Candocubango, no Bié, no Igi, lá onde há pouca gente, temos que produzir muita bebida, para transportar para Luanda vai custar muito caro, por causa da estrada, do combustível e outras questões também. Agora havia tempos em que assaltavam-se os caminhões, então temos que colocar as fábricas na capital, em Luanda, em Benguela. E depois estamos aqui a olhar para um problema ou uma solução. É muito bom ou é muito mau produzirmos mais bebidas do que precisamos? Família, isso é tão bom quanto mau. Antes de dizer aqui a minha perspectiva, quero lembrar que é importante você colocar like neste vídeo, subscrever e partilhar para que mais nós também tenham acesso a esta matéria. Os meus livros estão disponíveis todos na Amazon, está aqui o meu site, clicas ali, tem acesso aos meus livros, ou então no primeiro comentário está ali o meu WhatsApp, clicas ali que eu falarei consigo para poder entregar-se o livro. E também podes vir para a Sabes Comunidade, que é o meu grupo do WhatsApp privado, onde você lá receberá todos os dias uma lista dos principais acontecimentos do mundo. Ponto. Sem mais publicidades, aliás, anuncia que é a sua empresa, o seu negócio, que não é visto, não vende, queres publicitar o teu negócio, o teu projeto, a tua ideia, anuncia aqui. O meu contato está no meu site, que eu falarei consigo pessoalmente. Ou então fala comigo aqui no Instagram ou no Facebook, é fácil me encontrar, no meu e-mail, é fácil me encontrar. Ponto. Família, esta é uma situação que tem tem novidade, tem vantagens imensas e também tem algumas desvantagens. Em termos de vantagens, estamos aqui a olhar para a questão do excesso. O país só pode pensar em começar a exportar quando produz mais do que já consegue entregar na população interna, como a questão do petróleo, a questão do cimento, do milho, do arroz, do que seja que for, ok? Antes de pensar em exportar, eu preciso garantir que internamente todos já têm acesso. Portanto, boa notícia, porque se nós temos excedente, é porque estamos em condições de começar a exportar. Só que o bom empresário não produz primeiro, depois pensa em exportar. Ele produz para exportar. E eu não sei se nós temos excesso porque produzimos para nos embebedar, seja lá com água, com álcool, com refrigerante. Produzimos para quê? Para aumentar o consumo nacional ou produzimos para exportar? Não tem mal nenhum produzir mais do que se consome. A questão é, por que que o gestor decidiu produzir mais do que ele consegue vender no mercado interno? Porque ele quer aumentar o consumo, vou dar mais para eles beberem mais água, álcool, energéticos e não só, ou vou produzir mais porque eu preciso exportar. E Angola pode ser líder em África, claro, vai competir com empresas de bebida da África do Sul, da Namíbia, e tem várias barreiras com a questão das estradas para ligar à África, a questão das moedas, a questão burocráticas, né? A questão do livre comércio que ainda não existe, e se existe também a haste no país, ok? Mas se o gestor dessas empresas, estamos a falar de 178 empresas, produziram mais por causa da estratégia de exportação, money nice. O país vai conseguir
mais cambiais, balança de pagamento saudável. Empresas angolanas, temos que olhar para a Refriango, a Cuca e outras, vão competir com empresas internacionais na África do Sul, na Namíbia, na RDC, na América, vão competir com as gigantes internacionais, isso é muito bom. Empresas crescem mais, ok? Internacionaliza-se não só a empresa como também os seus próprios profissionais, isso é muito bom. Mas a questão sempre que coloquei é essa. O gestor produziu mais porque está a enfrentar a concorrência interna, porque percebeu que havia muita procura e depois produziu mais, percebeu que, afinal de contas, era uma percepção errada. Produziu mais porque, o vizinho está a vender pão, este está a vender pão, este está a vender pão, é um bom negócio. Começou a vender pão ontem, depois já comprou mais uma padaria, comprou agora um carro, agora fez um prédio. Mas esse negócio está a correr bem. Também entrei ali porque eu vi, os outros estão a produzir bastante, estão a crescer. Ou entrei ali porque eu percebi que é um negócio próspero, não a nível interno, porque já está esgotado, mas sim a nível externo. E por que razão os empresários insistem em estar apenas em Luanda? Entendemos claramente os custos logísticos, porque cada província não é só uma província. Quando eu penso, por exemplo, no Uíge, quando eu penso no Zaire, quando eu penso na Lunda Norte, não é só Lunda Norte, é as províncias vizinhas, duas fronteiras, são duas províncias vizinhas. Inclusive, se eu pensar, por exemplo, no Chico Leste, se eu pensar na Lunda Norte, Lunda Sul, se eu pensar no Quando e no Cubango, também estou a pensar na fronteira. É muito mais próximo para a Zâmbia, muito mais próximo para a RDC, estou a falar aqui do Zaire, por exemplo, mais próximo para a RC ou para a RDC, ok? No entanto, eu não sei se esses gestores dessas empresas pensam apenas a província, ou quando pensam a província também analisam a questão da fronteira. Quem são as províncias vizinhas, porque quando penso em Benguela, estou a pensar logo na Huila e no Ambo, e no Namibe. Quando eu penso em Luanda, estou a pensar logo no Kwanza Sul, no Bengo, em Malange. Não é? Eu estou em Luanda, mas estou a vender para também essas províncias aqui. Por que 126 decidiram ficar em Luanda, se em Luanda não se produz trigo? Não se produz trigo. Álcool. Será que só Luanda que tem bébidos da água, energéticos e alcoólicos? Não estou a falar que é só de bebidas alcoólicas, ok? Não me leves a mal, não sinto ofendido. Aliás, também se você bebe cerveja e ficas bêbado, não tens porque te ofender com isso. Porque é verdade, dizem os estoicos. Não podes te ofender com alguma coisa que não seja verdade, porque é mentira. Também não podes te ofender com alguma coisa que seja verdade, porque é verdade. Se é verdade, por que eu te ofendes? Pronto, se eu, Joaquim, eu bebo, muitas vezes fico mesmo tapado, e alguém me diz, Joaquim, você é um bêbado, ok, eu ontem mesmo estava bêbado, de vez em quando estou, portanto não tem porque me ofender. Aqui só para apaziguar aqui um bocadinho o tema e a interpretação, mas aqui a matéria diz que são bebidas, e eu te vou resumindo que são bebidas, não são só alcoólicas. Eu é que estou aqui a concluir que de facto são também bebidas energéticas, refrigerantes, água e não só, ok? Até porque, por exemplo, a Refriango produz vários tipos de bebida, ok? Com exceção da Cuca, a Cuca faz também Coca-Cola, não é? Também faz a Cuca, portanto eu penso que todas elas estão também espalhadas para outros tipos de bebidas. Portanto, família, produzir mais do que consumimos não é ao todo mau, desde que entendamos por que razão o país está a produzir mais do que se bebe, ok? Se de facto os gestores estão a produzir com a estratégia de vender para fora, mas não para aumentarem o consumo. Estamos a falar de bebidas industriais. Não penso que haja vantagem, do ponto de vista econômico para o país, aumentar as bebidas alcoólicas, água e energético para poder... Não tem vantagem a nível de saúde, a nível econômico, ok? Porque são bebidas alcoólicas, trazem outros problemas, até a nível da produtividade. Eu penso que a produção chegou nesses níveis porque baixou-se o consumo, as famílias têm menos posse de poder comprar cerveja, bebida, água e não só. O consumo reduziu, agora há um excedente e essas empresas precisam claramente pensar em vender para fora da África e assim liderarem a África, né, em termos de bebidas alcoólicas. Essas empresas também claramente assim se internacionalizarem. E o mais importante, as empresas podem formar aqui um conglomerado e exigir ao governo poder colocar uma estrada que ligue o país norte ao sul para que elas também possam movimentar-se para o interior e assim a partir de lá poderem produzir essas bebidas, porque lá tem também pessoas, tem também consumidores, também lá poderão criar emprego e segurança. Eu penso que as empresas, mais do que esperar que o governo coloque estradas, eu não fui para lá porque eles não colocaram estradas, as empresas fazem parte de associações.
e de industriais. Essas empresas também são muitas vezes lobbying saudáveis que vão pressionando o governo a fazer este ou aquele projeto. Família, eu vou parar por aqui, faz um like, se inscreva, estamos juntos e até já!